Olá, família. Nós estamos estudando o poder da palavra falada e hoje nós vamos entrar na lição número 7, que diz a glória do homem e a sabedoria diabólica. Queridos, nós temos aprendido alguma coisa sobre o poder da palavra falada, que Deus deixou para nós, que deixou uma autoridade, um exemplo de autoridade, seja com o próprio Deus, desde a criação, também com Jesus, quando esteve entre nós. E tem princípios, tem estratégias da palavra falada. O problema, querido, que muitas vezes nós nos esquecemos que o inimigo, ele conhece bem a palavra de Deus. Ele não tem a revelação, ele não tem o discernimento, mas ele conhece bem. Ele é astuto, ele é enganoso. Então ele procura enganar os simples na fé. E até mesmo muitos maduros na fé têm tropeçado na palavra. Então nós precisamos entender que sem o Espírito Santo de Deus, sem a presença forte do Espírito Santo de Deus, sem uma comunhão íntima com o Espírito Santo de Deus, dificilmente, querido, nós vamos deixar de cair em alguma obra de engano do inimigo nas nossas almas. E hoje nós vamos falar um pouco sobre isso. Nós precisamos entender que do mesmo jeito que nós estamos aprendendo essa autoridade que nós temos na palavra, principalmente na palavra, nós já estudamos dentro da palavra de Deus, o uso correto da palavra de Deus, segundo a vontade de Deus, com fé, quando nós aprendemos sobre isso, né? Mas ao mesmo tempo o inimigo está usando isso, às vezes dentro da igreja, às vezes no mundo de uma forma geral, às vezes na TV, às vezes nos vídeos, no YouTube, enfim, em diversas maneiras o inimigo das nossas almas tem usado isso e vai continuar usando, porque ele sabe do poder que tem esse princípio. Normalmente, queridos, ele usa o princípio desse poder da palavra falada de forma distorcida, ou na pior das hipóteses, ou seja, na melhor das hipóteses para ele faz com que nós crentes, nós que entregamos a nossa vida para Jesus, né, venhamos usar esta palavra, né, de forma que venha nos prejudicar ou prejudicar outros, ou prejudicar a igreja, ou prejudicar os irmãos. Então nós temos que estar atentos dentro da palavra de Deus, pelos conselhos da palavra de Deus, as orientações da palavra de Deus, para que nós não venhamos ser presa fácil do inimigo das nossas almas, que anda ao redor tentando nos tragar. Nós vamos estudar em 2 exemplos básicos, né, que nos dá uma visão geral, tanto em Gênesis 3:1, aquele momento que a serpente, o diabo, ele encontra com Eva, é a forma como ele usa as palavras ali, a autoridade da palavra falada, e também a própria, vamos dizer assim, porque ele usou a própria palavra de Deus, né, revelado completamente por Eva, e esse foi um dos enganos de Eva, e também ele tenta usar a palavra com o próprio Jesus, quando estava entre nós, em Mateus 4, de 1 a 11. Ali estão estratégias básicas que o inimigo tem usado e tem conquistado e tem tido sucesso muitas vezes. Mas quando Deus nos revela, querido, quando Deus nos dá esse discernimento espiritual, quando nós, além de estudarmos a palavra, porque precisamos estudar, conhecer a palavra, mas a revelação da palavra ela só vem pelo Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo de Deus é o único para nos trazer discernimento de todas as coisas, entendimento da palavra, revelação da palavra. Através do Espírito Santo nós recebemos e entendemos os propósitos de Deus, os planos de Deus, e também através do Espírito Santo de Deus, né, ele nos mostra, nos revela em sonhos, em palavras, em visões, em sinais, quais são as armadilhas do inimigo das nossas almas contra nós. Assim como aconteceu, né, diversas vezes na Bíblia. Paulo, né, diversas vezes era avisado pelo Espírito Santo de Deus o que ele ia encontrar pela frente, no lugar que ele ia pregar a palavra de Deus. Então, vamos falar um pouco sobre isso. Em Gênesis 3, nós vamos encontrar uma passagem muito interessante, né? Veja bem o que a serpente disse para Eva. Gênesis 3, verso 4 e 5, diz assim: a serpente disse à mulher, olha só, ele falou, palavra falada, né? Falou, né, em som audível,
certamente não morrerão. Ó, querido, veja bem, o diabo fala também em nossa mente, viu? Constantemente o diabo está falando na mente das pessoas, induzindo-os, né, a tomarem decisões, ou seja, a tomarem atitudes fora da palavra de Deus. Mas aqui, hoje nós estamos falando do poder da palavra falada. Então a serpente disse, ele falou, certamente não morrerão. Ele falou com Eva. Olha só, ele distorceu a palavra de Deus. É que Deus sabe, olha só a estratégia dele. Sabe que no dia em que comerem dele, está falando do fruto, os seus olhos se abrirão e vocês serão como Deus e conhecedores do bem e do mal. Então, queridos, primeiro aqui ele disse, certamente não morrerão. Aqui, né, ele foi mais longe, ele foi mais astuto, né? Ele negou a própria palavra. Mas antes ele fez com que Eva revelasse completamente o que Deus disse, porque ele não tem a revelação, que ele lembra disso. E ela revelou para ele completamente o que Deus disse, aí ele distorceu a palavra de Deus. E ainda trouxe para ela, né? Trouxe dúvida e ainda levou-a a desejar algo, né, que na verdade, né, ela não entendia, mas ela e Adão já tinham o que ele disse aqui, você vai abrir os seus olhos, vocês vão ser como Deus, mas eles já eram como Deus. Então o inimigo disse, e aqui ele até negou a palavra, mas normalmente o que ele tenta fazer foi o que ele fez com Jesus, por exemplo, em Mateus 4, de 1 a 11, eu quero ler o versículo 3 e 4, para a gente poder complementar esse assunto aqui. O tentador, o diabo, né, aproximou-se de Jesus e disse, se és o Filho de Deus, ordena que essas pedras se transformem em pães. Jesus respondeu, está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Olha que coisa maravilhosa, querido. Por um lado, olha só, o diabo disse a Jesus, né? Ele tentou usar a palavra de forma distorcida. Normalmente é isso que o diabo faz, ele usa as verdades bíblicas, as verdades divinas distorcidas para propósitos malignos. Então nós vimos hoje, você pega no YouTube muitas pregações falando da Bíblia, pessoas falando, trazendo consolo do seu coração, uma voz bonita, né? Assim, que traz aquele consolo, né? Mas na verdade por trás, muitas vezes essas coisas estão a verdade bíblica com propósito, o propósito é maligno, o propósito é que você não conheça a verdadeira revelação da palavra, o propósito, às vezes, que você não saiba a condição que você está vivendo, que você precisa mudar, que você precisa sair dessa posição, que você precisa abandonar o pecado, ou que você precisa crer verdadeiramente na graça de Deus e na justiça de Deus. Que é um exemplo prático, né? A Bíblia diz assim, buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Então, normalmente, a gente só ouve assim que buscar em primeiro lugar o reino de Deus, não é isso? E fica por aí, e fica por aí. Mas tem uma outra palavra aí, e a sua justiça. O que é a justiça de Deus? Que nós somos justos, nós fomos declarados justos na morte e ressurreição de Cristo. Não pode abandonar, não é só buscar em primeiro lugar o reino, né? Buscar-se no primeiro lugar o reino, mas também nós temos que buscar a sua justiça, entender a sua justiça, aceitar a justiça. E não estou falando de justiça humana, não, quer dizer, ser só justo, não. Nós temos o fruto, né, de nós estarmos em relacionamento com Deus, nós seremos justos, né, com as pessoas, andar em justiça, andar de acordo com a lei, mas não é isso que está dizendo, está falando de nós aceitarmos a justiça de Deus. Não há condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Nós temos que aceitar essa justiça de Deus, que todos os nossos pecados já foram pagos lá na cruz. Então essa é uma das maneiras, querido. Aqui com Eva, ele negou a própria palavra, né? Fez com que Eva revelasse. E aqui com Jesus, ele tentou distorcer para os seus propósitos malignos. Mas Jesus, né, com a sabedoria do Espírito Santo de Deus, porque naquele momento Jesus estava ali, claro, né, nunca deixou de ser Deus, mas ele abriu a mão da sua divindade. Ele estava ali como um homem cheio do Espírito Santo. Então, quem está cheio do Espírito Santo recebe a revelação do Espírito Santo e compreende as obras de engano de Satanás. Ele respondeu
ao diabo dentro da palavra com a revelação correta, da maneira correta, né? Não se deixou enganar pelo inimigo. Da mesma estratégia que ele usou com Adão e Eva, né? Com Eva, ele tentou usar com Jesus, mas ele quebrou a cara. Porque Jesus tinha essa íntima comunhão com o Espírito Santo, estava cheio do Espírito Santo. Então, o segredo, querido, para não cair nas armadilhas da ciência, da filosofia, da inteligência artificial, que tenta nos enganar, nos fazer trazer autoajuda somente. A Bíblia não é autoajuda somente, querido. A Bíblia é muito mais do que isso. O Espírito Santo de Deus, ele nos traz poder, nos traz autoridade, ele nos sustenta na graça, pela graça divina. Então, vamos crer, querido, de forma correta, tenha íntima comunhão com o Espírito Santo e não caia nos artifícios que o inimigo usa dos próprios princípios da palavra falada. Até mais, querido. Até o próximo encontro. Deus os abençoe grandiosamente.